Estamos reativando o DojoCast num novo formato aqui, com um estúdio bonito aqui. Meu nome é Gustavo Castanheira. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho. Eu sou Matheus Anversa. Sejam super bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo. Boa tarde a todos os espectadores. Sejam todos super bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo, que tem por intuito desmistificar o tema dados. Nós vamos falar sobre curiosidades, sobre tecnologia, sobre negócios, que a gente adora falar sobre negócios. Vamos falar hoje muito sobre pessoas. Tudo isso num bate-papo mais contraído, mais leve. Nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento, mas também curtir o rolê enquanto a gente está aqui. Sou Anversa, sou fundador e estou como CEO da empresa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que conecta muito com os dois primeiros episódios, que a gente falou sobre estratégia de dados e falamos também sobre governança de dados. Mas dentro desses temas nós falamos muito sobre pessoas e o desafio que a gente tem nesses aspectos relacionado a pessoas. E para isso hoje nós mudamos, né? Eu estou sentado numa outra posição, o Castanheira está extremamente desconfortável porque não está no lugar de praxe dele. Nós trouxemos um convidado aqui super importante, uma pessoa que é nosso sócio hoje com F-Câmara, mas além disso a gente já criou uma super conexão, já virou um amigo nosso aqui de bate-papo. Estamos aqui hoje com o Joel. Eu não vou pronunciar teu sobrenome, cara, porque eu sou péssimo com nomes, então sobrenomes muito mais. Mas o Joel está aqui junto com a gente hoje para a gente falar sobre pessoas no meio de tecnologia, sobre tudo que está acontecendo em relação a dados, também sobre a questão da IA, que muitas pessoas estão com medo, né? Mas tentar trazer um pouquinho mais essa relação com o tema que a gente falou nos episódios anteriores. Então, Joel, se você puder começar se apresentando, Castanheira pode ser uma apresentação rápida, né? Eu ainda mais estar desconfortável nessa posição. Já vi figurinha carimbada aqui, né? Rapidamente, eu sou Gustavo Castanheira, estou como CTO e também responsável da parte de consultoria da Dojo. Já apareci nos outros episódios também, a gente falou bastante de governança e estratégia. Então, vou passar a bola para o meu amigo aqui, Joel. Prazer, pessoal. Meu nome é Joel Bakchat, sou o CIO do Grupo F-Câmara, um dos sócios. E hoje sou responsável por tecnologias e pessoas. Eu sempre fico me perguntando, né, por que as duas coisas? Né? Quem teve a ideia genial de colocar as duas, mas sei lá, tem funcionado bom aí por um tempo. Vai ser um prazer aí bater esse papo. Maravilha. Bakchat. Bakchat. Alemão. Quando eu leio, eu não consigo pensar muito em como pronuncia. Eu nem tento, cara. Quando eu vou nos lugares, eu já falo assim, ó, Joel, B-A-C-K-S-H-T, mais fácil. Né? Sim. Do que chegar a pessoa tentar adivinhar. Pra gente começar aqui, só para aquecer um pouquinho os motores, como tu falou, tecnologia e pessoas, né, cara? Antes de falar de pessoas, vamos falar um pouco da pessoa, Joel, cara. Conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegou na F-Câmara, tua trajetória ali dentro. Aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais no pilar. Pode falar no início mais tecnologia, né? Aí depois a gente aprofunda mais em pessoas. Bom, eu sou a desenvolvedora há mais de 2 décadas aí. Eu era aquele cara que era aquela criança que desmontava o ventilador e depois não montava de volta, né? Não conseguia. Sobravam uns pedaços. Ou sobravam uns pedaços e tal. Então, assim, acho que as pessoas muitas vezes têm dúvida do que ser na carreira, né? Eu nunca tive essa dúvida, comigo sempre foi ser desenvolvedor e meu sonho de criancinha era ser um arquiteto reconhecido assim no Brasil, né? Arquiteto de software. E aí, os anos foram passando, passei pela TOTS, passei aqui em Supero, trabalhei com uma empresa de marketing, e aí, cara, incrível, eu tive uma fase de concurso público, passei alguns concursos. Concurso, cara? Passei Essa é nova, hein? Eu passei alguns concursos públicos, inclusive fui professor de Direito Constitucional e Administrativo para concurso. Nossa senhora, tá vendo? Não é só a gente que tem surpresas, não, né? Não, peraí. Só vamos abrir um parênteses aí. Como é que tu foi parar nisso, cara? Então, eu comecei uma época a olhar muito para concurso público, todo mundo começou a falar que concurso público é o futuro e tal, aí começa a ver aqueles números exorbitantes de juízes e tal, vou tentar essa brincadeira aqui, né? Aí eu já meio que atuava na área, estava no começo da carreira, assim, ainda antes, eu já dava aula numa escola de tecnologia, né, como de programação e tal, desenvolvia sistema interno da empresa. Comecei a brincar. Passei no concurso do bombeiro, passei no concurso. Aí a minha escola que eu trabalhava na época cobriu, né, a proposta. Né? Não assumi. Aí passei mais no concurso da Polícia Civil, não quero assumir. Aí passei no concurso das águas, não quis assumir e tal. Aí eu passei no Tribunal Regional Federal. Falei, pô, é outro nível, né? Cargo administrativo e tal, já não sei o quê. Falei, bom, agora
eu assumo, começo o curso de Direito, daqui a 3 anos viro juiz, né? Viro juiz, presto concurso para juiz e vou tentar. E aí, a pessoa que eu trabalhava numa escola chamada Humanos RH, acho que nem existe mais hoje. E aí, ele chegou a fazer uma proposta, olha, eu quero abrir um concurso público aqui, para uma escola de concurso público. Você quer dar aula? Você dá aula bem, tem uns bons alunos aí. Aí faz o seguinte, tudo que a gente lucrar, 50-50 para a escola. Tá bom. Aí eu peguei e falei, não vou assumir. Começou a ficar interessante e tal. E aí tinha um tempo até onde você passa o concurso até você assumir, pode ser até 2 anos, né? Uhum. E aí comecei a dar aula e tal. Cara, comecei a ganhar mais dinheiro do que tinha um cargo e tal. E aí acabei não assumindo. E aí desse ponto em diante eu falei, não vale a pena ir para concurso público porque eu tô reparando que a vida sempre tá me puxando para um outro caminho. Falei, cara, realmente eu tenho um futuro aqui, é disso aqui que eu gosto e vou. Só que nisso eu fiquei dando aula de concurso público durante os 2 anos. E aí, assim, foi muito bacana que eu adquiri um conhecimento que eu nunca teria adquirido na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma habilidade com processo mnemônico, não sei se vocês já ouviram falar disso. Por cima, mas eu acho que a gente sempre fala para os espectadores, quando alguém fala alguma palavra diferente aqui, precisa explicar. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, né, até hoje, apesar de ter mais de mais 15 anos que eu não estudo isso, eu sei até hoje quais são os fundamentos da Constituição, né, da Constituição brasileira. Então, é o Sociedade Pur, né, construir uma nação livre, justa e solidária. Não, esses são os objetivos. Construir uma nação livre, justa e solidária, promover o bem de todos, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização. Aí como é que eu decoro isso? Congaproer. Congaproer. Então sempre o começo, né? E aí, quais são que todo ato da administração pública tem que ter? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como? É o LIMP. Então, esse é o processo mnemônico. Isso. E aí eu comecei a ganhar bastante aluno por causa dessas macetes que eu ensinava, né? Então, o concurso público é muito isso, né? Sobre como você assimilar o máximo. Decoreba, né? O máximo possível. Uhum. E aí, fiquei uns bons anos assim, dando aulas e tal. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero me especializar mais para tecnologia. Isso eu estava em Rondônia. 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 E aí eu falei, não, vou voltar para o sul do país vou fazer uma faculdade de tecnologia. Porque eu já desenvolvi e tal, mas nunca tinha uma faculdade. Aí vim para Joinville. Comecei a dar aula aqui em Joinville, só que daí eu dava aula de informática e tal. E aí, daqui a pouco, quando eu vi, eu recebi uma proposta de uma agência de publicidade. Aí já para trabalhar com desenvolvimento, sabe? Era bom na época. Fiquei um ano e pouco, mais ou menos. E aí a TOTVS me chamou. E eu passava sendo na frente da TOTVS, falei, um dia eu vou trabalhar aqui. E aí comecei a trabalhar na TOTVS. Cara, lá resolvi bastante problema, assim, bem crítico dentro da TOTVS. Inclusive, uma das coisas que eu mais me lembro, assim, é resolver um problema de integração entre o Flex e o ADVPL da TOTVS. E aí fiquei lá um tempão da TOTVS, saí, e aí comecei a fazer consultoria, né, dentro de algumas empresas. Isso na região de Joinville. E aí surgiu uma oportunidade para um brother meu de fazer um projeto em Santos, com um camarada meu. Aí a gente foi lá fazer um projeto em Santos, fez uma integração lá de alguns sistemas, integramos o projeto. E aí, cara, acabou. E tá, volto para Joinville, o que eu faço? Pô, Santos é legal, estou perto de São Paulo, vou mandar um currículo. Vamos mandar um currículo para ver. Aí, mandei o currículo no outro dia, aí ficamos entrando em contato e tal, mas fiz entrevista. Isso foi em que ano? 2014. 2014. Aí fiz lá a entrevista, passei e tô aí até hoje. Fui construindo carreira lá dentro, fui me especializando, já tinha muito conhecimento em ferramenta de RP, de integração pra caramba, já tinha desenvolvido muito sistema, era certificado Java, Flex. E, cara, aí comecei a tomar com desenvolvimento, aí depois como líder do time, aí como arquiteto-chefe e tal, até que em 2019 veio a proposta do Fábio Câmara para me tornar o CTO do time. E aí, beleza, comecei a assumir como CTO, e aí em 2020 veio a proposta para ser a CIO do grupo, e aí ser também um dos sócios. Aí tô aí até hoje como um dos sócios do grupo. Então, assim,
bem resumido, essa foi um pouco da trajetória. Bem resumido, mas com novidades pra gente, que a gente não sabia. Meu Deus, essa parte do concurso aí. Eu fui cadista também, cara. Foi o quê? Cadista. Sabe o que é cadista? Não. Sabe o cara que desenha AutoCAD? Faz AutoCAD, sim, projetos, sim, sim, né? sim. 2D, plantas, etc. Engraçado, né? Que assim, eu sempre fui muito autodidata, seja para programação, para direito, para tudo, sempre muito autodidata. Então o CAD foi a mesma coisa, assim. O CAD eu comecei a... eu sempre gostei bastante de videogame, de jogos. Aí eu, cara, quero começar a desenhar algumas coisas, assim. Aí comecei a estudar 2D, aí comecei a estudar 3D, comecei a fazer bastante coisa em 3D. Aí um dia eu tava dando aula de programação em Rondônia para um dia Dreamweaver, né? Aí a galera lá fazendo exercício, Dreamweaver. Aí comecei lá a fazer uns desenhos e tal. Aí um cara olhou assim, você faz CAD 3D? Eu falei, faço. Você não quer vir bater um papo comigo? Eu sou professor do Senai. Vamos lá conversar. Aí os caras fizeram um teste lá comigo e comecei a dar aula no Senai de AutoCAD. Pra uma coisa que eu fazia por mim pro hobby. Sim. Então foi... Eu também sou cadista, assim, se tu olhar até os desenhos aqui que normalmente eu faço. Então usa muito teclado, né? Tem vezes que eu não entendo nem minha letra. Às vezes, né? Cara, nós nos conhecemos em 2021, né? 2020 para 2021 que a gente começou a primeira relação ali com o Grupo F Câmara. Eu não sabia metade dessa história aí, né? Porque daí a gente já te conhecia como CIO na época, né? Sim. E aí, precisamos convidar mais gente pro podcast, cara. Mas vamos falar um pouquinho, sobre tecnologia tu já falou um pouquinho, né, da tua trajetória, cara. Como é que tu foi pegando essa responsabilidade de pessoas também dentro do grupo? É porque a gente teve um programa de formação muito forte, assim, dentro da FCAM. E, assim, a nossa base era muito em Santos. Quando a gente começou, assim, em Santos, a nossa operação meio que estava caindo muito, assim, em Santos. Então, tanto quando eu assumi lá a unidade, cara, tinha 10 pessoas na unidade. E aí, como eu já vinha um pouco desse background, digamos assim, cara, vamos tentar fazer um programa aqui, formar algumas pessoas aqui na região. Incrível como isso pegou força muito rápido. E aí, assim, eu comecei a fazer entregas de projetos muito com um time muito misto. Então, pessoas sêniores, pessoas júniores e tal. E aí eu comecei a ficar muito responsável por formar essas pessoas. E aí eu comecei, percepção minha, isso, uma experiência muito pessoal minha, que era muito melhor ter times mistos do que ter times só compostos por sêniors. Por quê? Porque um projeto não é só composto por aquela tarefa mega difícil, algo mega complexo e tal. E aí se você bota só um time de sênior, o que acontece? O cara fica frustrado, porque ele tem que fazer aquelas tarefas que são simples e tal. E essas tarefas são perfeitas muitas vezes para um júnior começar a ter conhecimento. E aí, assim, eu comecei a reparar que essas pessoas que vinham sem conhecimento, mas recebiam essas oportunidades desse programa de formação que a gente fazia, cara, que era a oportunidade da vida delas. Elas abraçavam isso assim como um valor que muitas vezes um time de sênior não tinha. Sim. E assim, eu falo isso abertamente, sem problema nenhum. Eu acho que o mercado, assim, ele se perdeu muito nesse sentido. Assim, as pessoas, os desenvolvedores, e desenvolvedor pode ficar com raiva de mim, não tem problema nenhum, até porque eu sou desenvolvedor também, eles começaram a perder um pouco a noção, assim, sabe, cara, do que é ser um desenvolvedor. Porque, cara, é você ganhar mais do que, sei lá, 80% da população. Sabe? Um cara que consegue se desenvolver como desenvolvedor, existe uma grande chance, cara, que dentro da família dele, ele vai ser o cara que mais ganha. E, cara, que ele tem um impacto para mudar a vida da família dele como um todo. E aí, assim, eu comecei a trabalhar esse tipo de aspecto junto com as pessoas. Então, assim, quando alguém conseguia essa vaga dentro desse programa de formação, eram as coisas que eu falava, cara, você começa a se habituar ao fato de você ser como um jogador de futebol. Como assim um jogador de futebol? Você vai ter um poder aquisitivo muito alto, muito rápido, você vai ser extremamente assediado e você tem que saber gerenciar a tua carreira, porque, assim, se tu acha que hoje você ganha muito, ou o teu potencial como desenvolvedor, sênior, vai ser o teu limite, você pode ir muito além. Só que você tem que gerenciar isso. E, cara, essa mensagem conectou porque é verdadeiro, porque é minha história, porque é o que eu vivi e tal. E aí isso começou a ganhar grande força. Tanto que de 2017, quando a gente começou esse programa, a 2019, que era muito focado no eixo São Paulo e Santos,
a gente saiu de 10 pessoas em Santos para 120. Nossa. Tanto que a maioria dessas pessoas vieram da onde? Programa de formação. Começaram a carreira lá dentro. E aí rolou uma identificação muito forte, né? Tanto que a gente brincava assim, que dentro de Santos, a gente era como fosse o Google. Tanto que é uma história bem bacana, assim. Uma vez a gente foi, a galera do desenvolvimento foi numa lanchonete, a gente foi lá comer um negócio e tal. E aí, de repente, chegou uma das pessoas que trabalhava nesse bar, né? E aí ela chegou assim, escuta, a gente tava com uma camisa da F-Câmara, todo mundo uniformizado. Vocês são da F-Câmara? A gente é da F-Câmara. É o meu sonho trabalhar na F-Câmara. Aí, sabe, começou a cair umas fichas, assim, sabe? Começou a cair umas fichas. Cara, o que a gente fez aqui reverbera, né, cara? Reverbera muito por fora. Prazeroso, né? Pois é, cara, é demais, assim. E aí eu falei, cara, isso aqui começou a ter valor, né? E aí, cara, de lá pra cá, começou a ganhar cada vez mais força. E aí, 2020, pandemia, aí todo o modelo que era construído para funcionar no eixo Santos-São Paulo, tem que modificar, né? Agora... era a pergunta que eu ia fazer. O programa de formação, ele era presencial mesmo. As pessoas iam lá, 100%. Começavam a trabalhar, mas tipo, tu contratava as pessoas e formava, ou ele era um programa de formação e depois a pessoa entrava? Pensa assim, ó. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas agora eu vou fugir um pouco do assunto. Segunda Guerra Mundial. Não sei se você sabe, né? Mas qual que é a diferença entre os pilotos nazistas e os pilotos de aeronaves dos aliados? Você sabe? Não, o Cassiano é capaz de saber, porque o Cassiano é mais das guerras aí. Os nazistas para os aliados. Se não é identificação de cor ou do avião entre as pessoas, não sei dizer. Não, o que eu digo assim é referente a como era tocada a guerra. O comportamento assim. Em si. Como era tocada a guerra. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem prático. O que acontecia muito na Alemanha nazista? A gente tinha muitos especialistas. Muitos especialistas. Sim. E esses especialistas, me corrija se eu estiver diferente, eles morriam no front. Tipo assim, é o cara que ele morria no front e ele ia ficar. Então, assim... Ele era uma potência industrial, era uma potência em engenharia a Alemanha, né? Não era uma preocupação da Alemanha formar novos. Esses caras iam morrer no front. Na questão dos aliados, os pilotos, eles eram todos inexperientes. Então, o que acontecia? Quando um sobrevivia 2, 3, 4 batalhas, esse cara era tirado do front e era colocado para quê? Para treinar as outras pessoas. Para treinar os outros futuros pilotos. Vai lá e se tudo der certo, tu sobe de exatamente. Aqui. Mais ou menos a ideia do exército romano, né? Bota na frente os menos experientes e vê o que dá. E aí o que eu comecei a pensar foi muito isso, assim, sabe? Então, cara, os meus especialistas, eles não têm que ficar focados em executar. Eles têm que ficar focados em disseminar conhecimento. Seja do negócio do cliente, seja de tecnologia, seja o que for. Porque, cara, a gente tem essa percepção que a gente precisa sempre do especialista totalmente na ponta e tal. Cara, muitas vezes não é verdade. A gente precisa do especialista para talvez conversar com o cliente, a gente precisa do especialista para rever alguma coisa, mas você colocar ele e exaurir ele para execução a todo momento é um tiro no pé inacreditável. Interessante. E aí, um programa de formação, então, ele tem aspectos que eles vão técnico, e eu nunca vi, na verdade, o programa. A gente já falou sobre o programa de formação, mas eu nunca vi, tipo assim, cara, o que é ensinado de fato, né? Mas o que eu tô entendendo é que tem muito aspecto mais comportamental, mais soft skill mesmo que tu trabalha, né? Porque tu trabalha uma questão que é mais de humildade, né? Pro cara não subir pra cabeça, né? Exato. Que é muito comum. Então, tu trabalha outras questões que são mais de comunicação, provavelmente, né? Como é que funciona? Sim, tem uma questão também de gestão financeira, cara, de como ele olha para a vida financeira e muito pelo como ele olha de carreira. Eu nem chamaria, assim, de humildade, mas pé no chão mesmo, sabe? Porque o que eu vejo acontecer? Ótimo que você ganha, sei lá, vou chutar um valor aí, 20 mil, 25 mil como um desenvolvedor sênior, mas se você ficar só com essa cabeça e não ver o que você consegue construir, no meu caso, por exemplo, eu me tornei sócio de uma empresa gigante. Hoje em dia, o desenvolvedor ele tem muito aspecto disso, só que ele não sabe, existe muita magia, digamos assim, por volta da área, e é esse tipo de coisa que eu foco. Por exemplo, eu já dei palestra dentro da favela da Rocinha, e assim, o que eu escutei da boca dessas crianças
pessoas de 15, 16 anos, o que eu escutei dele? Mas pessoas como você vão me aceitar dentro da sua empresa? Sabe? Então, a gente trabalha isso para desmistificar um pouco esse mundo empresarial, essa carreira de desenvolvimento, porque, querendo ou não, a gente separa hoje aqui para nós, né? Eu acho que trabalha com tecnologia, essa diferenciação entre o mundo executivo, negócios e tecnologia é muito claro, né? Muito claro, mas para quem está do lado de fora, não é. Não é. Então eu comecei a construir isso como carreira, colocar essas questões de valores que são importantes, essa ideia de ser protagonista, de, cara, tudo na tua vida é responsabilidade tua. Sim. Então eu coloquei esses aspectos. Por que eu comecei a focar muito nisso e desenhar o programa de formação para isso? Porque, assim, sinceramente, eu não vejo mistério em ensinar tecnologia. Se ensinar tecnologia fosse um mistério tão grande, a gente não tinha tanto curso. Exato. A gente não tinha tanta EAD, não ia ter tanta coisa assim que ensina tecnologia como hoje. Mas, cara, isso é uma parte, às vezes, sei lá, no máximo 50%, 40% do que é uma pessoa realmente ser um desenvolvedor. O resto, cara, é modo de pensar, sabe? É você treinar a tua cabeça para resolver o problema. E, cara, como isso é difícil. Porque, assim, uma coisa é você decorar um monte de comando que você vai desenhar, mas tá bom, como é que eu abstraio isso para pegar um problema do mundo real e transformar isso em código? Sim. E, cara, isso tem um nível de responsabilização muito forte. Então, o programa de formação, eu coloquei tudo dentro disso, desse conceito. E aí, quando o cara entra, né, o nosso programa de formação é muito mais, eu falo formação, mas é um programa de seleção. Então, por exemplo, na última edição que a gente teve, foram 13.300 inscritos para 25 vagas. Então, a gente fala que a gente é mais concorrido que a PUC. Já. Sim. A gente é mais concorrido que a PUC. E aí, como é que o cara aprende depois que ele entra? Ele tem essas reuniões, a gente tem esses encontros, essas questões que são mais psicológicas. Ele tem cursos à disponibilização dele, mas o que a gente tenta priorizar ao máximo? Você vai para o cliente o mais rápido possível. Nem que seja só para entrar nas reuniões e ouvir o que for, mas o que vai transformar ele em desenvolvedor é sentir literalmente o cheiro do campo de guerra. Sim. Literalmente sentir, ver o que está acontecendo, como é que funciona a dinâmica do dia a dia. Tanto que o processo de seleção que a gente tem, eu acho que para mim a etapa mais importante é a última, que é o hackathon. É onde o cara ele passa de um processo de 2 semanas imersos, entregando 2 sprints de 1 semana. Então, quer dizer, desculpa, 2 sprints, cada um contendo 1 semana. Para quê? Para ele saber quais são os papéis, quais são as reuniões, quais são as cerimônias, por que é importante ele interagir com o time, por que ele tem que se comunicar, por que ele tem que perguntar, por que ele tem que expressar as ideias dele, como ele convence as pessoas, e a gente coloca tudo isso. E, cara, para mim, tu vê, eu não falei nada de tecnologia, mas são elementos que, para mim, os melhores desenvolvedores que eu vi são esse tipo de pessoa. Faz bastante sentido. E eu vejo assim, aí no teu caso é uma estruturação em cima de um programa, né? Mas eu via muitas práticas do Castanheira, assim, quando a gente começou o Dojo, né? Que são coisas que não são relacionadas ao aspecto técnico, mas são coisas do dia a dia que influenciam muito no como que o cara pensa, né? O espírito de time, o Castanheira tá sempre falando, cara, a gente não pode ter o conceito aqui de ilha, né? A gente tem que atuar mais como time. Ele fazia lá umas maluquices no emprego anterior que a gente tava, né? Falava, cara, só me dá carta branca aqui pra eu fazer umas coisas diferentes, né? Daí fazia lá os cafés da sexta-feira. Assim, não, e até lembrando um pouco da nossa história como dojo, né? O primeiro faturamento nosso real foi, na verdade, fazendo uma consultoria de gestão de pessoas. Talvez você não sabia disso também. Também não sabia. A gente estava tateando o mercado, a gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa diferente, com valores não só na parede, e a gente estava conversando com alguns contatos, usando do nosso networking, apareceu a oportunidade de dar um treinamento de liderança para mais de 100 líderes de uma empresa em Joinville, a Neogrid. E a gente embarcou nessa. A gente deu esse treinamento. Então a gente começou a empresa colocando a questão pessoas como primeiro, inclusive foi o primeiro faturamento da empresa, da Dojo. Depois que a gente começou mais a entender os caminhos, o trabalho de dados, a desmistificação de dados, mas a gente nunca deixou de tirar da nossa pauta pessoas em primeiro lugar, né? E aí, tanto em trabalhos anteriores como hoje na Dojo, é a nossa preocupação número 1. É o tempo inteiro tentando adequar esse mundo tão dinâmico que a gente está vivendo, e tão desafiador, mas toda a pauta a gente sempre volta, porque hoje a empresa está crescendo, tem mais gente. Olha, não podemos esquecer o fator humano. Então a gente sim tenta fazer práticas, longe, mas é um sonho um dia também poder fazer parte, né, dessa formação, porque isso para mim tem muito valor como pessoa, nos meus propósitos também
de ajudar o próximo, mas o primeiro valor que a gente definiu na Dojo foi qual? Human-centric. Não. Então, por isso que às vezes aparece até batido, né? Os 2 outros episódios, de um tema, um deles tão boring, que é governança de dados, outro mais amplo, empírico, estratégia, sempre apontou muito forte para pessoas. Porque é algo que tá no nosso DNA, tá no que a gente quer fazer, né, Matheus? Muito do que a gente pensa do que tu falou, né? Cara, tecnologia, hard skill, tu aprende, cara. Tem um monte de curso. Nossa, cara, demais. Qualquer cara que queira aprender, ele vai aprender. Mas quem investe, né? E a gente viu muito isso agora que a gente fez o programa de formação de vocês de liderança da Câmara, né? O quanto ele é direcionado muito para o aspecto que é liderança mesmo. Não tá falando tecnologia, não tá falando negócio, não tá falando nada, sabe? Tá falando sobre esse pilar que é extremamente essencial, né? Então, cara, é super importante e é legal ver que isso ele se transformou num programa e que expandiu tanto, né? Transcendeu, né? Transcendeu. E daí eu acho que ele transcendeu, que tu ia começar e eu te tirei um pouco dessa parte, né? Ele transcendeu pelo fator pandemia, né? Sim. Ele era muito focado no eixo São Paulo-Santos. E aí chegou a pandemia, cara, vamos repensar tudo, né? Muito presencial e tal. Tá bom, se a gente vai perder o fator presencial, vamos transformar também o resto, né? Não vamos só seguir uma consequência, né? Vamos criar um caminho que é totalmente novo. Vamos treinar o caminho que é online. E aí a gente pensou, cara, como é que é a melhor maneira de a gente transbordar isso, né? A gente começou a cogitar, bom, vamos criar uma comunidade. Vamos criar uma comunidade e começar a abrir as portas da empresa para a comunidade. Então, assim, eu não sei, para mim, olhando para o mercado naquela época, parecia que o primeiro sentimento é que eu estava indo muito contra a maré, porque para mim não é questão de certo ou errado, mas se você pegar Magazine Luiza, se você pegar Santander, o que você vê? Todo mundo jogando a formação para fora. Então, eu banco 15 mil bolsas, eu banco 1.500 bolsas, mas eu contrato um terceiro e jogo a minha formação para fora. Né? De novo, não tem nada de errado ou certo ou errado. Eu quis fazer o contrário. Eu falei, não, eu vou assumir a formação para mim. E porque eu vou formar do meu jeito. Porque, assim, eu sempre gosto de deixar claro que eu não faço um julgamento de valores. Eu sempre coloco para todo mundo, mas eu reconheço que, para mim, pessoas para trabalhar comigo, elas precisam ter um modo de pensar. Então, assim, se você é uma vítima de qualquer coisa da sociedade, o teu lugar não é comigo. Não é trabalhar. Para mim, quem serve para trabalhar comigo são pessoas que vão assumir responsabilidade por tudo. Então, se fui enganado, tá bom, o que eu posso fazer diferente para não ser enganado na próxima? Fui roubado, o que eu posso fazer diferente para não ser roubado? Passaram minha perna, tá bom, mas o que eu posso fazer diferente para isso não acontecer? Então, assim, nunca jogar as coisas para fora. Então, a gente botou isso na comunidade, botou esse modelo de cultura bem, digamos assim, chocante para frente e assumiu a responsabilidade pra gente. Falou, não, isso aqui é uma coisa que a gente vai ficar para fora. Por quê? Porque eu quero, inclusive, usar essa comunidade, essas pessoas, como laboratório para novos líderes. Como assim laboratório para as novas lideranças? Como é que eu boto uma squad, como é que eu boto um time na mão de um cara que nunca liderou? Nunca liderou. Eu, assim, não sei, eu acho que deve ter 30 livros para isso, milhões de metodologia, mas para mim, o que eu acredito? A melhor coisa, vamos experimentar. Sim. Então, na comunidade, o que tem muito dentro da comunidade? Pessoas sedentas por alguém que mentore elas, que dê um guia. E o que você precisa para identificar um novo líder? Dá alguém para essa pessoa mentorar. Se você quer saber se uma pessoa é um bom líder ou não, bota sementes ao redor dela e vê o que floresce. Se florescer coisas boas, é porque esse cara é uma boa liderança, né? E a gente criou esse mecanismo, né? Então, todo mundo que entrou pelo programa de formação começou a pegar algumas pessoas e formar dentro da comunidade. E todo mundo agora, depois que entrava dentro do programa de formação, no próximo ia ter que começar a formar as outras pessoas. Mesmo ele sendo um júnior e tal, mas a gente começou a partir do princípio que, mesmo sendo um júnior, alguma coisa para fornecer ele tem. Sempre tem. Sim. E aí você começa a treinar automaticamente, sem não necessariamente ter um curso, aspectos que são difíceis de você formar. Então, como é que você fala, como é que você se expressa, como é que você vende as suas ideias. Porque, assim, vocês sabem, governança de dados, por exemplo. Cara, que assunto complexo, que coisa difícil, que envolve tantas pessoas, tanto conhecimento. Então, assim, você pegar um assunto como esse, que é tão complexo, e transformar em algo que é simples, exige exercício, exige esforço, transpiração, exige prática. E a gente criou esse ambiente para que essas práticas sejam transmitidas
dessa maneira, como você liderar, como você trabalhar desenvolvimento, como você vende melhor suas ideias, porque pode ser um modelo de arquitetura na área de desenvolvimento. Se você quer ver alguma coisa legal na internet, que você quer aplicar dentro do teu time, como um novo conceito de desenvolvimento, um modelo de arquitetura, você precisa vender isso para o time. Exato. Porque senão você pode fazer o melhor desenho do mundo, o que for, e realmente está mega embasado, mas se você não consegue conquistar o teu time com essa ideia, o teu time nunca vai adotar. Uhum. E eu acho que isso é muito com governança de dados, né? Tudo. Se você não, você pode ter o maior plano, só que se ninguém aderir, aquilo não vai. E qual que é uma das principais ferramentas que você tem para isso? A sua fala, o seu conhecimento, a sua forma vocal de vocalizar isso, de pegar algo que é complexo e transformar. Então, o programa de formação te vai muito isso. E deu muito certo, tanto que hoje uma das posições mais altas dentro da F-Câmara são os TS, né? Os tech strategies, né? As pessoas que são tecnologias e também têm uma comunicação muito boa. Olha, hoje praticamente todos os tech strategies vieram de 5, 6 anos atrás do programa de formação. No gancho da governança ali é exatamente isso. Não é alguém bom fazer documento ou criar burocracia, mas é alguém bom de dizer, olha, eu vou te ajudar a manter o teu ambiente de trabalho de dados saudável para que tu consiga trabalhar melhor. Então a pessoa assim tem que ter muita skill de comunicação, resolução de conflito, resiliência. Então está muito mais em soft skill do que meramente criar documentos e burocracia. Porque ela vai enfrentar, inclusive, um ambiente hostil, né? Uhum. De todo mundo que ouve a palavra governança tem uma dor de barriga, né? Governança vai dificultar meu trabalho. Então ela tem que querer enfrentar isso, vender as suas ideias, conquistar o público, trazer early adopters, pessoas interessadas em fazer algo diferente, para quebrar, já começa tendo que desconstruir. Eu imagino o tanto de soft skill que essa pessoa precisa se desenvolver para trabalhar com governança. É legal você falar também de quantas soft skills. Eu acho que uma das coisas legais que a gente fez é justamente isso. A gente começou a quebrar um pouco, porque o que eu acho? Eu acho que quando você fala soft skills é legal porque você aterriza o assunto. Então você engloba um monte de coisa numa palavrinha só, você, beleza, faz esse assunto ficar palatável, digamos assim. Uhum. Só que tem uma hora que você também precisa desmembrar. Ainda mais que você que trabalhou antes com, como é que tu falou? Com mnemônico. Processo mnemônico. Então, tinha muito natural, já junta tudo, usa umas siglas ali. Letrinhas. Porque assim, eu comecei a perceber que a gente começava a conversar com as pessoas, o que é soft skills? Aí a resposta geralmente vinha, comunicar bem. Eu falei, não. Tá muito além disso. Muitas coisas. Aí por isso que a gente começou a colocar, que nem eu falei, cara, quais são os nossos valores? A gente pensa dessa maneira assim. E como eu sempre falo, de novo, não é dizer se você não pensa assim, você está errado. Fala, não, cara, só vem pra cá se é assim, porque senão o que vai acontecer? Você vai ser infeliz, eu vou ser infeliz, eu não vou conseguir te ajudar. Então a gente começou a quebrar para facilitar o fit, né? Exatamente. Dizer, cara, você não vai ser feliz aqui. Não é para ti esse espaço. Arruma um espaço certo, né? E tá tudo certo, cada um no seu caminho. E a gente começou a desbravar isso. E aí, cara, o programa de formação começou a ter a sua identidade, né? E aí nasceu o nome, né? Orange Juice. Por causa que é o suco de laranja, né? Literalmente a gente extrai o suco dessas pequenas laranjinhas que vem, né? E é o caminho que a gente construiu da F-Câmara para dentro da comunidade. E hoje ela é sustentada aí pela própria F-Câmara e mais alguns parceiros são ativos todos os dias, 9.000 pessoas online dentro da comunidade. São mais de 70 mil pessoas cadastradas, mais de 22 mil e poucas pessoas dentro da plataforma do Orange, que ela ensina. A gente já formou dentro da F-Câmara, pessoas que passaram pelo programa de formação e estão dentro da F-Câmara, mais de 900 pessoas, mas a gente, dos cursos gratuitos que a gente disponibiliza, já foram mais de 3.000 pessoas formadas, já que se formaram. E assim, eu costumo dizer que tem uns bancos grandes aí, que eu não posso falar o nome, que eles são meus clientes, eles só não me pagam, mas eles ficam de olho na comunidade e contratam um monte de gente. E é assim, por que eu sei disso? Porque as pessoas da comunidade vêm, cara, fiz os cursos de vocês, e aí, quando eu anunciei que eu tinha feito o curso, tal recrutadora de tal lugar veio falar comigo, querendo me conhecer e tal. E, cara, beleza, é isso aí mesmo que eu quero, não tem problema nenhum. E
E aí virou esse monstro que hoje que é o Orange Juice, é uma máquina de formar pessoas. Existia uma ambição disso? Ou foi algo que foi meio que um processo que foi se construindo? Porque existia a questão que tu trouxe no início, que era o eixo São Paulo-Santos, né? Aí depois veio a pandemia, ok, a gente precisa repensar, porque não tem mais como manter o presencial, forçou, né? Sim. Mas existia uma ambição de chegar nesse tamanho, de falar, cara, vamos pensar isso aqui grande já, para chegar lá na frente e, cara, ele formar pessoas que, inclusive, outros clientes, inclusive de vocês, contratam, né? Sim. Querendo ou não. Tinha essa ambição em algum momento? Tinha a ambição de ser grande, mas a gente nunca imaginou que ia ser tão grande, né? Uhum. A gente sabia que, naturalmente, expandido para o Brasil inteiro, a gente tinha condições de ser maior, né? Automaticamente. Mas não no tamanho que chegou, assim, hoje, tanto que a gente foi revendo os planos ao longo dos anos, tanto a ideia do aplicativo mesmo que teve, e de ter trilhas de conhecimento para fora, foi em maneiras que a gente encontrou de, tá bom, como é que eu atendo todo mundo? Uhum. Porque não é mais agora, sei lá, 50, 100 pessoas que a gente está treinando aqui numa vez só dentro da F-Câmara. Cara, a gente tem uma comunidade sedenta, e assim, lá dentro da comunidade tem de tudo, então a gente já contratou ex-bombeiro, ex-cozinheira, ex-advogado para trabalhar dentro. Então, assim, tem de tudo. E aí a gente vai usando a comunidade e as pessoas do programa de formação para retroalimentar a comunidade. E aí, cada vez mais tem ganho um tamanho maior. Então, por exemplo, até o final do ano, o que a gente quer? A gente quer montar uma trilha específica de estudo e conhecimento para desenvolvedores Magento. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade, uma carência desse tipo de profissional. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a abrir turmas para fora, que vai elaborar o conteúdo, distribuir, e os melhores a gente vai contratar. Tem uma outra necessidade que é criar uma trilha de pessoas para dados. Fica aqui o convite. Não, eu não sei se tu sabe, mas eu me ofereci, e eu falei com a Mariana, né? E eu tô trabalhando nisso, tá? Eu só pedi um tempo para eles porque eu tava em viagem, né? E eu cheguei recentemente, mas eu já tô para conseguir ter algumas entregas pro time ali, porque como isso mexe com os nossos valores, esse lado de pessoas, uma das primeiras coisas quando a gente entrou ali, eu chamei acho que é o Maurício, né? Isso. Eu chamei ele, daí ele falou, não, fala com a Mariana, acho que eu falei contigo também, e daí a Mariana entrou em contato comigo, então a gente está querendo participar ativamente, fazer parte desse movimento, então a gente vai ajudar ele a construir a trilha de dados, tá? Então eu tô bem empolgado com isso, muito empolgado. A gente sabe que no começo é difícil montar assim essa trilha, tem um trabalho hercúleo, mas depois que isso vai pro ar, toda a experiência que a gente teve volta muito rápido. Sim. Muito rápido. Nós, como Dojo, a gente já fez programa de alfabetização, né, para os clientes, né? Justamente porque a gente sentia que, cara, o nível de maturidade é muito baixo. Então tinha um intuito, querendo ou não, que era mais a forma de a gente conseguir melhorar os nossos projetos e ajudar o cliente a melhorar a capacidade dele de análise, que ia ajudar a gente no final do dia também, mas tinha muita pegada de tipo, cara, vamos ajudar as pessoas a olharem para os dados de uma forma diferente. Porque no final do dia, isso aqui virar projeto ou não, a gente está ajudando pessoas a desenvolver uma skill um pouco diferente, que é uma skill que no mercado hoje ela é quase essencial, né? Então veio um pouco nessa pegada assim de, cara, independente se isso aqui vai trazer grandes retornos, vamos colocar isso aí no ar, e vamos ver no que dá, né? Também surgiu num projeto que quando eu vendi a gente nem tinha pensado. Eu falei, cara, falaram de programa de alfabetização em dados, a área de negócio está clamando aqui por mais conhecimento. Eu falei, não, nós vamos fazer um programa aqui. É aquela coisa, né, que a gente vende e depois a gente dá um jeito de implementar e fazer, né? Cria um problema, daí a gente vai ver como vai resolver. Mas sempre era muito um desejo nosso, né? Então a gente fez trilha ali tinha trilhas técnicas, assim, mas dizer, era a que menos interessava e dava prazer da gente falar, né? A trilha de negócio, a gente fez também uma trilha executiva, todas elas tocando em específicas soft skills, né? Que é como que o cara comunica com dados, como que ele interpreta dados, como que ele estrutura um business case, então tem uma storytelling com dados. Então, isso foi muito legal e sempre é algo que mexe com a gente, né? Independente de resultado, né? Sim. A gente sempre embarca numas dessas, assim, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas vamos falar sobre, a gente tá falando um lado muito legal, tá, da história aqui. Agora que a gente está tendo acesso a mais detalhes do programa de formação, e como sócios a gente ainda não tinha conversado, então a gente marca um DojoCast para falar sobre isso. Conversa em público, né? Conversa em público. Descobrimento em público. Mas, cara, como é que... E aqui eu quero saber um pouquinho da visão dos dois, assim, porque a gente olha muito para o universo de dados, o desafio que a gente está tendo em pessoas, assim, cara.
e com toda a liberdade poética, né? Como tu mesmo falou, os desenvolvedores aqui que se ficarem bravos não tô nem aí, porque eu também sou desenvolvedor. Como é que vocês têm visto, assim, o mercado de trabalho hoje em dia, cara? Olhando bem pessoas mesmo, tá? E que o mercado, ele tá, em termos de tecnologia, ele tá acelerando muito, né? Cara, atravessou, parece o Flintstone, né? Já não tem mais o pé no fundo do acelerador, atravessou, já tá no chão já, né? Sim. Como é que vocês estão vendo pessoas, cara, nisso tudo? Eu acho que, assim, o momento que eu sinto das pessoas, tá? Aí não vai falando nem de empresa, falando das pessoas. A gente escuta coisas que, pra mim, soam como absurdo, mas eu entendo porque são dessa maneira. Porque as pessoas veem dessa maneira. Então, assim, eu sinto hoje um momento muito de insegurança. Então, eu escuto muitas pessoas da comunidade, pessoas que querem entrar na área, mas quando eu não sei se vale a pena investir, porque eu acho que talvez é uma profissão que vai morrer daqui a pouco e tal. E, assim, pelo menos na minha visão, isso, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque a necessidade tá aumentando e, assim, é difícil explicar para uma pessoa que é leiga por que o CEO da NVIDIA está falando não faz sentido, sabe? E para uma pessoa que é leiga, é difícil você explicar, que fala assim, cara, a IA, ela pode substituir uma tarefa que o desenvolvedor faz. Agora, substituir o desenvolvedor é uma coisa muito mais ampla. Muito, muito mais ampla nesse sentido. Então, eu acho que, assim, para as pessoas, o que eu vejo, a gente ainda está passando por essa fase de insegurança. Através da comunidade, a gente começa a endereçar muito isso, a aliviar esses medos, a dar as respostas para as pessoas. E no nível de empresa, em relação, assim, às pessoas, a gente quer cada vez mais incentivar a trazer essas pessoas, a realmente incentivar que as pessoas entrem na área por uma necessidade. Assim, a gente passou por uma baixa, eu acho que em 2023, o mercado como um todo, assim, retraiu, mas essa retração cada vez mais vem caindo, porque, assim, a necessidade por investimento, ela sempre latente, né? Sim. Se você não investe, o teu concorrente vem e te engole. Ah. Então, geralmente agora, 2010 para frente, quando uma empresa vai investir muito, é o quê? É tecnologia, de um jeito ou do outro. Seja tecnologia de chão de fábrica, ou seja o software que ela vai se especializar. Então, assim, essa necessidade, ela vai seguir um ciclo de mercado, vai seguir um ciclo de mercado normal, como tudo, mas se extinguir, não vai. Sim. Então, para mim, o sentimento que a gente vive hoje, que eu vejo que as pessoas que vêm conversar de medo, para mim não faz sentido. É só tempo perdido, que você perde porque ele podia começar na carreira e não está começando. Como é que você vê isso? Então, a minha amostra estatística é bem menor do que a do nosso amigo Joel, e ele tem um termômetro muito bom ali, que é a comunidade, né, para esses insights. Mas o meu sentimento é extrema ansiedade. Sinto, pelo menos as pessoas que eu interajo, a vontade de ser sem passar pelo processo. Então, eu tenho visto muita gente atropelando as coisas. Também é uma verdade. Sinto a perda de fundamentos básicos, né? A gente fala muito de programação, de lógica, teoria de conjuntos, coisas assim. Ninguém mais fala. Torre de Hanoi. Isso. Ninguém mais fala. Árvore de decisão. De fundamentos. Então, isso eu vou até transcender, tá? Meu sentimento é que não é pra tech, é inclusive na luta. Vou trazer para outro escopo da minha vida, arte marcial. Todo mundo quer uma faixa colorida logo, graduar logo, chegar na tal preta logo, ninguém quer apanhar e... É verdade. Então, essa ansiedade, esse acelero do mundo, da intoxicação de informação que a gente passa, né, que é infoxicação, é o que me preocupa quando eu penso em pessoas no mercado hoje, né? Até um modo de aprendizado, eu acho que está tendo que ser revisto, né? Pegando pelo nosso DojoCast aqui, a gente grava 1h40, provavelmente ninguém tem paciência de assistir 1h40. Hoje tem que ser tudo em pílula, tem que ser rápido para todo mundo se intoxicar e scrollar tudo super rápido, né? Tem que ter corte. Alguns feedbacks que a gente recebeu que, pô, ficou muito grande o DojoCast de vocês. Eu quero tudo aqui. Ou põe na velocidade 2, 3, né? Então me preocupa essa ansiedade e aliada à perda de fundamento, né? Então eu vejo gente, às vezes, com 1 ano e meio já preocupada em ser sênior. É verdade. Né? Não, eu tenho que ser sênior aqui, com job hopping, né? Quicando de um trabalho para o outro. O que acontece? Castelo de carta, né, Joel? Ali na frente não vai parar de pé.
vai passar alguma vergonha, algum perrengue, não vai ser sustentável para aquele profissional que quer fazer nesse caminho de acelerar as coisas. Então, hoje me preocupa isso, tá? A ansiedade e a falta de fundamento. Sim. E como que vocês têm visto, eu tenho sentido, tenho conversado com várias pessoas, algumas pessoas vêm me procurar para fazer transição de carreira. Nossa. É assim, tirando o Joel, que já foi professor de direito administrativo constitucional, especialista em processo mnemônico. Tu pega um advogado ali, uma pessoa que está com 40 e poucos anos, assim, ela fala, cara, vou entrar na tecnologia, porque eu fiz um curso, e é o que eu mais escuto, assim, quando eu escuto isso, eu falo, tá, vamos conversar um pouquinho. Fiz um curso de Power BI, agora eu quero trabalhar com dados. Cara, eu apoio, porque eu acho que tem muita forma hoje de tu aprender. Não quer dizer que tu vai conseguir chegar num nível de profundidade, por exemplo, uma pessoa que faz uma graduação, que vai na base fundamental das coisas com muito mais excelência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, elas fazem um curso muito rápido e elas acham que elas já têm uma chance de conseguir entrar, sabe, muito rápido e querem um salário alto, assim, sabe? Como que vocês veem isso, cara? E não é uma crítica a quem tá fazendo isso, até porque eu apoio. Quem não tá satisfeito numa carreira tem que mais aqui, cara, procurar um lugar onde o cara se sinta bem, tenha mais propósito, sabe, tenha desafio para se desenvolver. Como que vocês têm visto isso no mercado? Ah, cara, assim, bem direto, hold your horses, sabe? Eu acho que fazer um curso de Power BI é importante, mas você querer achar que você vai entrar ganhando, não vai ganhar. E assim, mesma coisa que eu falo, nada contra, a gente tá falando aqui em vários momentos, nada contra quem fica pulando de galho em galho e tal, mas o que eu tento passar aqui a visão é, essa conta chega, cara. Essa conta chega. Não tem, porque se você fica só pulando de galho em galho, ou mesmo, vou mudar de área e tal, vou vir para a área de tecnologia e tal, qual que é o problema disso? E presta bem atenção, sabe, no que eu vou dizer assim, pra galera que tá ouvindo. Cara, é importante demais escrever história. Sabe, que nem, por exemplo, vocês dois, né? Vocês dois. Eu não sei qual foi a história de vocês toda antes de vir para Dojo, eu sei um pedaço e tal, mas você teria sido sócio do Gustavo se você não tivesse tido um tempo para conhecer ele, confiar nele, sabe? Cara, ver que ele realmente entrega, que ele é uma pessoa confiável. Você seria sócio dele? Sim. Não, a gente trabalhou junto, né? Por isso que criou ali, né? Na verdade. Criou história, né? Então, assim, cara, as melhores oportunidades são para as pessoas próximas. Nossa, mas isso é errado, não sei o que. Não é errado, cara. Não é errado. Você, para construir alguma coisa que vai mudar a tua vida, ou literalmente vai afundar a tua vida, você vai querer quem? Um cara hiper mega certificado de Harvard que você nunca viu na sua vida? Ou você vai ser um cara que, poxa, passou perrengue contigo, você sabe que você pode confiar? É esse o ponto, sabe? Esse o ponto. Então, assim, se você pula de galho em galho, se você não tem uma constância, se você toda hora, não, vou fazer um curso disso e vou mudar, vou pra lá, ou você não fica num lugar, não tenta construir isso aí, pode ter certeza, lá na frente essa conta vem. Vem porque você não vai conseguir construir relação duradoura. E as melhores oportunidades são para as pessoas próximas. Nossa, isso está errado. Não, está certo. Você vai dar as melhores oportunidades para alguém que você não conhece? Você vai querer as melhores oportunidades para as pessoas que você confia. Então, assim, é esse ponto da carreira que as pessoas não entendem. E é legal construir história com quem tá na trincheira contigo. Exato. Voltando pra guerra aí que a gente começou, né? Aquecendo ali. Quem tá na trincheira contigo. Eu também concordo muito com isso, Joel. Tô muito alinhado com isso e me preocupa alguns casos, sim. Eu acho que não tem nenhum problema a pessoa querer transicionar. Eu tenho amigos que estão numa fase difícil hoje. Eu acho que estão tentando encontrar o seu caminho. Lembra que dojo é lugar onde se encontra o caminho. Então a pessoa está tentando encontrar o seu caminho, super válido, mas sem tiro para todo lado. Né? Direciona então a tua energia num vetor, que eu falo, né? É bom que tenha energia, mas põe direção. Só ter energia não adianta. Então todo mundo quer tudo, não tem direção. Então põe direção e vá naquela direção e constrói uma história naquela direção e se alia com pessoas na trincheira que estão indo naquela direção. A chance tua de ter sucesso é muito maior. Cada um aqui teve a sua trajetória, né? E assim, quando a gente olha um momento que a gente chega de vida, né? Já como sócios de empresa e tudo mais, ninguém olha muito tudo que aconteceu lá atrás, né? E tanto que a gente, daí quando começa a debater aqui, a gente tem acesso a algumas curiosidades, né? Mas, cara, é uma construção de muitos anos pra tu chegar. É muitos anos que tu tá ali ralando. Eu tenho uma crítica muito forte, porque eu acho oportuno as pessoas fazerem um movimento de carreira, mas eu tenho uma crítica muito forte nesse ponto que vocês falaram aqui, que é,
Cara, o cara quer transicionar a carreira e já quer ganhar um salário alto. Não, cara, tu vai começar lá de baixo e tu vai ter que ter paciência. E se tu tá com 40 e poucos anos, tu vai ter que entender que tu vai demorar um bom tempo para tu conseguir chegar lá. A gente tem um cara que veio fazer parte da Dojo e foi o primeiro funcionário nosso, tá? Ele fez uma mega transição de carreira. Ele tinha uma hamburgueria em São Paulo, tá? Caramba. E aí quando ele veio conversar com a gente... Importadora de vodka. Caramba. Aí não sei se ele devia ter transicionado. E quando ele veio conversar com a gente, ele falou, só quero oportunidade, não precisa nem me dar salário. Eu falei, não, peraí, eu vou ter que te pagar uma coisa. Ele falou, cara, paga um salário mínimo. Só me dá a chance de aprender. Deixa eu me desenvolver aqui no início da empresa de vocês e, cara, eu vou dar o meu gás, eu vou fazer tudo para aprender o máximo que eu posso. E, cara, ele começou lá do zero com a gente, cara. Ele ficou 2 anos e pouco com a gente, né? Pedro. Virou um amigo. Cara, né? virou amigo, foi pra Alemanha, a gente ajudou ele, tá empregado na Alemanha, cara, sim. Mas ele teve disposto a passar pelo processo. Quando Foi um a dos pessoa caras tá... mais compromissados que também já passaram, né? Exato. Incrível. Cara, vestiu a camiseta assim, ele pegou a cultura da Dojo que a gente tava começando a formar, né? Pegou os valores, cara, ele era um propagador, ele parecia um sócio, assim, cara. Ele, cara, ele pegava junto, trabalhava à noite, trabalhava no final de semana, o que fosse necessário. Porque ele tinha os gaps dele, obviamente, então ele tinha uma curva de desenvolvimento dele ali que ele precisava passar, mas ele estava disposto a pagar o preço. E hoje a gente vê que não tem, construir cara. uma história, 2 anos e pouco, já é alguma história para ele iniciar, né? Sim, sim. E mesmo a trajetória dele que acabou indo para a Europa, ele ainda foi numa posição ainda júnior, sabe? Não foi job hopping. Ele usou a história e continuou seguindo o caminho dele ali e foi em frente, né? Uhum. Mas e assim, para deixar claro, eu não sou uma pessoa mega religiosa nem nada assim, mas eu vou citar uma passagem da Bíblia porque a economia, os economistas usam essa mesma passagem para explicar como um país ele decola ou como ele degringola, né? Uhum. Então, assim, existe um chamado, eu acho que se não me engano é princípio de Mateus, que fala que assim, quando você começa a falhar, você falha cada vez mais rápido. Uhum. Mas quando você começa a acertar, você também acerta cada vez mais rápido. Então, a economia funciona muito assim. Quando uma coisa começa a colocar, você é cada vez mais rápido. Mas a ascendência também é mais rápida. E isso também transfere, e eu vejo muito isso na carreira da pessoa. Então, assim, o que começa a sentar é um trabalho que ele é de formiguinha, porque, assim, é igual eu, né? Por exemplo, eu tô um pouquinho gordinho, pouquinho gordinho. Não adianta achar que eu vou pra academia do Gustavo fazer jiu-jitsu com ele semana que vem, eu vou estar... E vai resolver tudo, né? Vai resolver tudo. Não, cara, é uma construção pequena. Só que quanto mais aquilo vai se acentuando, mais aquilo tende a decolar. A carreira é a mesma coisa. Exato. A mesma coisa. É uma construção pequena. Só que a cada tijolinho, você consegue dar passos maiores. Sim. Até o momento que você decola. Então, assim, a minha carreira foi muito isso. No começo da minha carreira, eu aprendi CAD, eu aprendi, como eu falei, Dreamweaver, eu fui pra direito e tal. Mas, cara, aprendendo, sempre aprendendo. E, cara, recomeçava e tal, e eu sempre gostei da programação. No final das contas, eu acabei voltando porque eu sempre queria. Só que, cara, todo esse processo foi construído. Então, a hora que eu falei, não, é isso, foi muito rápido. Sim. Foi muito rápido isso desse. Que vai querendo uma base, na verdade, de conhecimento muito grande e hoje em dia, isso eu acho uma crítica por um lado, tá? Porque quando eu vejo os cursos de final de semana que a gente brinca, né? Cara, é uma oportunidade para quem está criando curso. Então o cara vai fazer um dinheiro. Quanto mais curto o cara fizer o curso, mais dinheiro ele vai ganhar. Mas por outro lado, as pessoas estão comprando uma coisa que não dá consistência para elas. Ninguém, de novo, a gente volta para ninguém tem disposição para passar pelo processo, né? Sim. A gente questiona muito, e eu questionava muito quando eu fazia contratação, principalmente mais para comercial. Eu perguntava, cara, quantos livros tu leu esse ano? Quais? Sabe? Se a pessoa não tinha lido nenhum livro, a conversa já parava por ali. Sabe, eu não acho que precisa também estar sempre a leitura de livro. É que eu gosto de ler. Eu gosto de pegar o livro mesmo físico e ficar ali folheando páginas, sabe? Eu adoro isso. Eu acho que te dá uma base de conhecimento muito grande. E aí, óbvio, eu não vou dizer que eu não uso ChatGPT, não uso os videozinhos de YouTube, é óbvio que eu uso. Quando eu quero pegar só assim, cara, uma informação ali, daí depois eu quero aprofundar, não, vou para outras referências. Eu vou ler um artigo, pegar um livro, pegar 2, 3 livros para conseguir, sabe, complementar uma visão diferente de um autor. Então, aí é da profundidade. Mas aí que tá o ponto, né? Tipo assim, até o livro que você leu, tipo assim, te ajuda você perguntar melhor pro ChatGPT. Tem aquele... Ai, como é que é o nome do cara agora? Esqueci dele. Walter Longo? Acho que é Walter Longo. Walter Longo. Sim. Eu não sei qual que é a pesquisa que ele leu, então por isso que eu não vou citar fonte nem nada, mas eu me lembro de ter visto esse vídeo e falei, cara, não sei se é verdade ou não que ele tá falando, mas faz muito sentido.
Ele fala assim, você sabia que hoje no Brasil, o vocabulário de qualquer pessoa aqui dentro do Brasil, de uma classe XPTO lá específica, o vocabulário dela é inferior, muito inferior, a uma pessoa dos anos 50 dos Estados Unidos, que tinha um acesso à informação muito mais limitado, mas talvez tenha feito um colégio superior. É muito limitado. E assim, cara, por que isso é um problema, o vocabulário dela ser limitado? Porque nem pro chat GPT ela sabe perguntar direito. Exato. Ela Não sabe tem repertório, né? Nem pra perguntar. Nem pra perguntar. Porque, querendo ou não, é quase uma conversa, né? Tu é um copiloto ali, então tu tem que interagir. O nível de profundidade... Fluir, né? Aí você acha que, tipo assim, você, não, agora tá equilibrado porque o chat GPT vai ajudar. Não. A pessoa que tem o vocabulário, que tem o conhecimento, tá anos-luz na tua frente com o GPT. Porque ela consegue extrair muito mais do que você consegue. Exato. E aí as pessoas... é muito engraçado isso, né? Porque elas estão se apoiando em cima disso e dizendo, não, porque agora eu resolvo. Agora eu posso transicionar a carreira, porque agora eu posso... Porque eu tenho ali uma ferramenta que me ajuda. Tu vai ficar de novo no júnior. Vai ficar ali. Mas eu acho que, ouvindo vocês aqui, me vem um gatilho que os casos de transição de carreira que me preocuparam, das pessoas que eu ajudei recentemente, todas elas tinham o mesmo propósito. Uma visão... vamos dizer, fantasiosa, que hoje eu estou ganhando X, e se eu fizer o movimento eu vou ganhar 3X de imediato. As pessoas que vieram até mim, todas estão nesse grupo. Porque assim, eu acho que aí tem um fator que, querendo ou não, tecnologia paga bem. Se tu for um cara que tu subir de carreira, sair do júnior para pleno, para sênior, que é o que a gente falou. É o que a gente está falando aqui, né? vai ganhar dinheiro. Só que também para chegar lá também não é um caminho simples. Tem muita gente que fica ali no júnior e, cara, aposenta ali, o cara não consegue evoluir, porque ele não vai atrás, ele não se aprofunda, ele não se desenvolve. Então ele vai ficar estagnado ali, né? Querendo ou não, paga bem. Só que é uma ilusão achar que tu vai transicionar a carreira ganhando bem. E aquilo que nem, por exemplo, assim, para muita gente talvez que for ouvir o do Jocast, ele olha e fala, nossa, mas 20 mil reais é uma quantia absurda pra mim. Hoje é, mas pode ter certeza, quanto mais você vai ganhar, tipo assim, não é uma questão do valor em si, mas se tu começou a ganhar 20 mil, sei lá que seja, no primeiro ano, no segundo ano, cara, vai ser legal, você vai curtir pra caramba, mas pode ter certeza, se você não seguir essa linha do que a gente tá falando, no terceiro ano você vai se sentir estagnado, você vai se sentir mal, você não vai ver saída, você vai começar a ter um problema, porque assim, o ser humano tem que estar em constante evolução. Exato. Tem que estar em constante evolução. Então, assim, beleza, talvez até você alcance esse valor, só que o problema é que você vai ficar estagnado. Que é um motivador extrínseco, né? Eu lembro muito daquele exercício que muitas vezes eu fiz de gestão 3.0 lá do Moving Motivators, que é exatamente isso. O dinheiro, bônus, alguns prêmios são importantes, mas eles são extrínsecos. O que de fato são motivadores intrínsecos? Que está por dentro e que vai parar de pé, não ser o castelo de cartas, né? Que são outras coisas. Então o dinheiro é importante, eu vejo muita gente drivando por aí, sim mas ele passa muito rápido. Muito rápido, esse driver. Então o que a gente está debatendo aqui, entendendo, é que por mais que algumas pessoas não gostem do que a gente está falando, a IA generativa não necessariamente vai te ajudar. Não necessariamente. Mas agora vamos olhar o outro aspecto, tá? Vamos pegar um cara assim, 40 e poucos anos, eu não sei porque que eu acho que eu tô... Tu também tá fazendo 41 agora, né? Isso. Eu acho que a gente tá ficando velho, né? A gente associa essa idade. Eu tenho certeza, já. Quanto menos paciência eu tenho, mais eu tenho certeza que eu tô ficando velho. Quando começa a ter muita mania, que nem o Castelo já tem... É o que eu ia falar, porque vocês estavam falando de mim antes de começar a gravar aqui, eu tenho 80, né? Sim. Mas vamos pegar lá um cara, um quarentão, tá? Que... ele tá disposto a ser um cara disciplinado, ele tá querendo jogar o jogo mesmo, de crescer e tudo mais. Como é que toda essa tecnologia que a gente tem hoje aqui pode ajudar esse cara? ChatGPT e todas essas outras IAs da vida aí. Como é que um cara que ele fala, não, cara, eu entendi, eu sei que é um mundo novo, mas eu tô disposto a pagar o preço, eu tô disposto a ralar lá na faixa branca até eu ganhar as minhas graduações e tudo mais. Como é que esse cara pode usar tudo isso que tem hoje para se desenvolver? Eu acho que assim... tem muitos encurtadores, né? Que nem você falou dos cursos, né? São muitos rasos, não tem profundidade. Super verdade. Super verdade. E hoje, para você produzir um curso, para você produzir um conteúdo, é extremamente mais barato. E você consegue pulverizar isso muito mais. Então, assim, mesma coisa como a gente teve no passado o dilema da informação, né? Então, por exemplo, antigamente a igreja
continha todo o conhecimento e, cara, quem ia contra a igreja... Regulava ele também, né? Regulava o conhecimento, exatamente. Quem era contra a igreja, queimado vivo. Goste você ou não, mas essa é a história. E assim, hoje é a mesma coisa, só que é inverso, né? Então assim, hoje o teu desafio não é acessar o conhecimento. Hoje o teu desafio é filtrar o ruído do que realmente é conhecimento. O ruído tá maior, né? O ruído tá muito maior. Você tem que encontrar o sinal bom no meio daquele frequência altíssima de ruído, né? Exatamente. Então, Sim. assim, hoje você tem uma overexposição, né, de conhecimento. E assim, esse modelo de cursos online, sinceramente, às vezes até eu penso em lançar um curso online para ganhar dinheiro. E para distribuir o meu conhecimento, cara, e para dar uma visão de colocar. E assim, para mim, o problema não é a quantidade de cursos online, essas coisas que a gente tem. É ensinar as pessoas a filtrar. Exato. Sabe, filtrar. E, cara, tem coisas assim que são muito claras. Se o cara já começa a oferta dele, você vai começar a ganhar uma fortuna daqui a 3 meses. Faz meu curso. Corta. Tipo assim, não adianta, cara. Não adianta. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é, não tem milagre. Primeira coisa para colocar. E aí, claro, outro ponto que você está falando, cara, usar ferramentas. Eu acho que sim, se expõe ao chat GPT, mas, cara, tira da tua cabeça que aquilo ali é um prompt, é só colocar o que eu quero e vai cuspir. Entenda. Aquilo ali tem muita mecânica por debaixo de como aquilo ali vai funcionar. E a primeira mecânica que eu ensino aqui de graça é, não pense que o GPT vai fazer para você. Use o chat GPT como uma ferramenta de crítica. A ideia tem que ser sua. E a ferramenta é uma coisa que você vai construir a 4 mãos. E assim, ele não vai melhorar muito, ele vai dar um boost. O que realmente vai dar um boost no que você está construindo junto com o chat GPT é, como você falou, os livros que você está lendo, os conteúdos que você vai buscando por fora, é o seu vocabulário mais refinado que vai começar a construir aquilo. Então, o acesso hoje a esse tipo de informação tem esse lado ruim, que é tem essa atração de ruído, mas, cara, hoje tem cursos que eu digo, porque eu já fiz cursos assim, muito bons, por R$79. Verdade. Sim. R$79. Sim. Só que, cara, aprenda, se o cara te faz muita promessa, esse tipo de coisa, esquece. Vai pro caminho do cara que, cara, te dá uma martelada de realidade, confia, esse cara tem muito mais chance de te levar a um lugar bem mais alto. Eu tenho uma sugestão. Vocês podem, o cara aqui de quarentão que quer o Joel ser mentor. A agenda dele tá muito ocupada. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que ter referências pode ajudar nesse processo também. Então, ter o seu mentor, seu role model é muito importante. Eu gosto muito desse papel. E assim, agora um parênteses, pode ser até um preconceito meu, tá? De filtragem de conteúdo. Eu não sei vocês, mas eu tenho um certo receio hoje quando vem fórmulas milagrosas com número. Os 7 segredos da governança de dados, as 3 maneiras de enriquecer em uma semana. Nossa. Quando bota número pra mim, eu falo, ai meu Deus, como que o cara chegou que são esses 3 números, são 7, isso aí, como é que chegou nesse número, né? Tem conhecimento ali, óbvio que a gente peneirar é válido, mas quando tem um número na capa daquilo, hoje eu tô meio preconceituoso e tô relutando a ir fundo. Tem que entender muito mais quem criou isso, né, cara? Olhar as referências, olhar qual que é a formação do cara. Se o cara tem história dele, que posicione ele para dar um curso desses. E as pessoas, elas não estão olhando para isso. Normalmente elas vão assim, o que eu vejo muito, vou transicionar a carreira, então vou fazer os cursos gratuitos. Cara, curso gratuito não vai te ensinar nada, praticamente nada, sabe? Procure cursos mais renomados, nem que tu tenha que investir, cara, investimento em carreira é investimento em carreira. Tu vai ter que desembolsar, dependendo. Ou tu vai achar um curso muito bom, mas tu precisa olhar quem que é o cara que tá ali por trás, pra tu falar, puta, esse cara... Acho que, cara, ele tem competência, ele tem uma história para posicionar onde ele tá. Mas agora, se tu olha o currículo do cara, tu olha o LinkedIn, que tem vezes que nem tem, tá? Eu canso de ver, assim, eu vou dar uma olhadinha no LinkedIn, deixa eu ver quem é esse cara de fato. Tu não acha o cara. Não. Tu não acha. O cara simplesmente montou um curso ali porque tá muito barato, ele usou, de repente, o GPT ali para criar a fórmula que mais converta para ele possível, botou o título com o número, e aí um monte de gente vai lá e compra. Sim. Cara, não vai. Porque isso também tem relação com o que a gente falou antes, história. A pessoa que tem história, ela passa a ter mais credibilidade. Você procura isso nos livros. Por que também você não olha em volta de você? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem gente boa em volta. Que pode ajudar. Exato. A gente tem mania de achar que tá só num livro ou em alguém imaginário famoso em algum lugar.
provavelmente você tem alguém fantástico do lado que pode te ajudar nessa transição, sabe? E bom senso, cara, bom senso. Porque, quer ver, ó, eu não sei citar a fonte disso, eu vi num shorts de YouTube mesmo, mas, cara, foi um negócio que ressoou tanto comigo que eu não preciso citar a fonte, que eu acredito pra caramba nisso. O cara tá falando assim, que um grande investidor, não lembro o nome de investidor, não lembro a fonte, não lembro nada, mas faz sentido pra caramba pra mim. O cara falou assim, você quer realmente ficar rico? Eu faço uma aposta com você, esse investidor falou. Faço uma aposta aqui gigante com você. Faz o seguinte, vai na Amazon, procura melhores livros sobre economia. Aí pega os 25, vê quais são o que tem mais de pelo menos 5 mil avaliações de 5 estrelas e seleciona os 20 melhores. Vai lá, educação financeira, mesma coisa. Vai lá em economia, mesma coisa. Vai lá em vendas, mesma coisa. Faz o mesmo processo e tal. Cara, passa 2 anos lendo esses livros. Só faz essa classificação. 25 mil e lê. Compra os livros e lê. Se em 3 anos você não sentir diferença na tua vida e você não ter conseguido bolar algo já significativo para você colocar, eu te pago todo o investimento que você fez nesses livros. O cara falou, é muito interessante. Mas, cara, vai mudar a cabeça totalmente dessa pessoa. Total. Acabou. Né? E eu aposto que a maioria desses que estão com todas essas revisões e tal são livros de a questão dos clássicos, né? Não é hype de ontem. Exatamente. Estudar qualquer assunto, não sabe aonde tu pegar, pega o clássico do assunto. O clássico do assunto vai te dar uma base fundamental gigantesca. Porque daí tem também uma série, hoje em dia é muito fácil também lançar livro, da mesma forma. Sim. Fácil lançar curso, é fácil lançar livro. Sim. Tem cada livro que vende por causa do nome. É verdade. Mas, cara, daí quando tu vai olhar o que tá por trás daquilo ali, tu, sabe? Pra mim, assim, eu quando eu entro numa livraria, cara, e isso eu sou muito crítico nesse aspecto, cara, onde tá todo mundo olhando que são os top sellers, eu falo, não sei se eu vou aqui, cara. Vou dar uma olhadinha com calma, e aí eu busco muitas referências também, pessoas que eu sei que leem conteúdos que são parecidos, então a gente conversa muito sobre livro, eu sei mais ou menos a forma de pensar e o quanto ele é crítico, então, cara, se ele já leu esse livro aqui, ok, aqui tem um conteúdo. Porque eu não saio também investindo qualquer tempo num livro. Cara, porque tu lê um livro, toma muito tempo. Tu vai ter que ler um livro bom. Na dúvida, pega clássico. Vai pros clássicos que, cara, tira certo. E muda a tua cabeça, né? Totalmente. Total. E é engraçado que, assim, agora você acabou de falar mais um ponto que é importante, né? Que, cara, o teu tempo tem valor, né? Exato. O teu tempo tem valor. Sim. Por isso que você tem que ser crítico, né? Então, seja para ler o livro que você vai comprar, escolher, ou o cursinho de R$79, cara, seja crítico. Tá investindo na sua transição, é teu tempo, né? Exatamente. Mas tem que investir na transição. Esse é outro ponto que a gente já debateu já em vários momentos, né? As pessoas não estão mais dispostas a investir na sua carreira. Elas esperam que a empresa invista para elas. Cara, carreira é tua. Investe, vai fazer curso, vai estudar inglês. Não, mas eu espero que a empresa pague inglês para mim. Se você não sabe o objetivo da sua vida, cara, não tem empresa que vai ensinar isso pra você. Você não sabe o que é importante na sua vida. Se você não entende isso, cara, esquece. Enquanto você não mudar essa tua cabeça, você tá, desculpa, mas você tá falido. Sim. Porque daí tá entrando lá no ponto inicial que falou sobre vítima. O cara tá terceirizando tudo, né? Porque, assim, pra mim, a pessoa que fala, não, a empresa que tem que investir no meu conhecimento, cara, me desculpa, então, honestamente, você não dá valor para conhecimento. Exato. Você não dá valor para conhecimento, cara. Você não consegue dar valor. E se você não dá valor ao conhecimento, cara, quem é você na vida? Quem é você na vida? Não. Veio agora uma dica de ChatGPT que quando eu comecei a utilizar, cara, eu não fui muito atrás para ver os recursos, né? Eu comecei a fazer teste. E como eu sou extremamente questionador, eu falei, eu vou questionar. Daí quando eu comecei a questionar, eu falei, opa. Daí ele me dava uma resposta, eu questionava em cima da resposta. Ele aumentava, daí eu falava, agora me diga você o que você precisa de perguntas, me faça perguntas para eu te responder pra gente ir melhorando. Eu fui usando um mecanismo de perguntas. Só que o nível que eu coloco é um nível de perguntas que não é tão raso, assim, dependendo do tema. Eu vou dando mais profundidade. Eu falei, cara, aqui sai coisa, daí começa a ser coisas mais interessantes, né? Mas eu tenho também a capacidade de conseguir filtrar. O que de fato aquilo ali tem um fundamento por trás ou o que é uma resposta rasa, né? Mas o que eu vejo das pessoas é, monte um cronograma de estudo e tal, não sei o quê. Daí só dá um comando. Daí vem qualquer resposta ali, daí tu olha, tu até pega, sabe? Pô, esse aqui é a resposta do ChatGPT. Esses dias a gente recebeu um e-mail, cara, de um cliente, e a gente falou, cara, isso aqui foi montado no ChatGPT, cara. Só pode, porque, cara, o nível da resposta, o nível da forma como o vocabulário estava escrito ali, eu falei, não. Daí a gente até fez uma simulação e conseguiu chegar de novo, cara.
Foi pra usar pra dar uma resposta de e-mail, cara. Pô, aí também é meio sacanagem, né? É complicado. Mas então a gente tá entendendo que precisa, não adianta, é voltar pros fundamentos, né? Voltar pros fundamentos. Assim, eu sei que é chato, sabe? Que nem... eu não vou querer dizer assim que eu era bonzinho, mas eu também, na época da faculdade, adorava fugir das aulas do básico e tal, só que depois na frente paguei preço. Quando eu voltei, não, deixa eu voltar aqui. E é engraçado que, assim, não é muito difícil na vida real você ver exemplos como isso faz falta. Que nem, por exemplo, cara, quer você falar assim, nossa, eu quero isso pra minha vida? Entra na página de vaga da Netflix, vai ver quanto é que estão pagando os desenvolvedores que mexem com a parte de inteligência artificial, que fazem cálculo de predição e tal, não sei o quê. Cara, não é mentira não, tá? Eu já vi lá salários de $500 milhão ao ano pro cara. Mas vai ver se é qualquer desenvolvedor que vai lá, cara. Ninguém consegue. É um cara que tem um nível de aritmética, de cálculo, um cara que tem um conhecimento estatístico absurdo. Ele é, na realidade, muito pouco programador e ele é literalmente, cara, um pensador. É um cara que consegue, não só tem um conhecimento matemático, mas é um cara que tem um conhecimento filosófico. É isso que eu ia dizer. Exato. O cara filosofa em cima daquilo. Ele consegue literalmente, por que filosófico? Porque ele consegue abstrair um problema e, cara, conseguir criar algo que não existe. Não existe. E o pessoal às vezes não entende isso, né? Tipo, cara, o conhecimento matemático, às vezes Einstein, como a gente vê, a teoria do buraco negro, cara, se ele não for filosófico, se ele não for questionador, se ele não fosse uma pessoa dessa maneira, ele nunca chega nas teorias que ele criou. Mas, e o cara que também hoje em dia faz Netflix, não estou comparando ele com Einstein, mas, cara, ele também tem que criar muita coisa. E para chegar nisso, cara, só unindo esse tipo de nível de conhecimento. Sim. Cara, eu tô gostando bastante do papo e é sempre, cara, a gente poder ficar aqui horas falando, né? Mas eu vou tentar começar a fazer alguns takeaways aqui, ou meio que dar uma sumarizada e vocês me ajudem, tá? Do que a gente conversou muito aqui, a gente falou muito sobre a questão que não é tão puramente técnica, né? Da soft skill, né? Ou até outro nome que o Joel vai sair com alguma daqui a pouco, né? Vai juntar um monte de letrinha ali e vai criar um nome dele. Mas que isso é super importante, e aí tem cursos de formação que ajudam muito nesse sentido, que não é somente habilidade técnica ou de conta, na verdade ela conta 50%, 40%. É um meio do caminho, né? Sim. Mas tem todas as soft skills que contam muito. Precisa ter muito mais disposição de investimento, seja para crescer na carreira que tu já adotou para ti, se for na área de tecnologia, ou seja para transitar de carreira, e aí tu vai ter que correr mais. Sempre brinco, assim, quando alguém vem e fala comigo, não, quarentão, cara, eu quero mudar de carreira. Tu entende que tu vai ter que correr muito mais, porque tu tá começando do zero. Tem muita gente que tá lá na frente, tu vai ter que correr muito mais. Se tu tiver essa disposição, tu vai chegar, mas tu vai ter que correr o dobro do que quem já começou antes. Então tem que ter essa disposição, tem que abraçar, e quando abraçar é ir pro fundamento das coisas, né? É ir pros clássicos. Se vai usar o ChatGPT, tenha um bom senso, saiba utilizar ele da melhor forma possível. Filtre cursos, seja muito criterioso, olha as histórias que estão por trás, né? Nossa. Dá para achar curso, que a gente mencionou, de 79, dá para achar, mas filtra bem esse curso, né? Esteja disposto a passar pelas faixas, né? Faixa branca. Tenha boas referências, né? Mesma coisa, vamos voltar para arte marcial, né? Você vai no dojo, vamos dizer, né? Do Zé da esquina ali, você não vai, né? Lembra o Cobra Kai, né? Uai, cara, eu vou buscar algo, ou um ambiente, ou referências, ou mentoria que estejam alinhados com os meus valores, com as coisas que eu acredito, ou que tenha uma história. Gostei muito do nosso papo hoje sobre a importância de construir história. Vai entender qual que é a história desse lugar de treinamento, né, na arte marcial, né? O que eles já ganharam, qual que é o perfil de atletas que eles formaram, é um ambiente familiar, né? Eu tive um sensei que eu gosto bastante, que é o Sensei Sadao, e ele fala, se o ambiente de treino tu não pode trazer a tua família, você nem deveria estar lá. Então, que ambiente que tu quer? Que referência que tu quer como sensei, como colegas ali? É a tua história também no trabalho? Quem que tu quer ter de referência como seu líder, como seu mentor? Com quem que tu quer trabalhar para construir essa história? Tem que olhar. Muitas pessoas que, inclusive, às vezes nem estavam fazendo transição em si de carreira, mas estavam transicionando de trabalho e vinham perguntar para mim, eu falava, você perguntou com quem que vai trabalhar?
Tu perguntou quem que vai ser o teu líder imediato, quem que seus pares. Tu perguntou todo mundo sempre, não, vou ganhar 2 vezes mais. Eu falei, cara, tu vai estar 2 vezes ou 3 vezes mais infeliz, cara. Né? Olha o ambiente para onde tu vai. Então isso tem total analogia com a arte marcial, por isso que é importante. Encontre as tuas referências. Exato. Até a sociedade, né, que a gente formou com vocês aqui, ela partiu de INSPER, né, colegas de INSPER, já tinha relacionamento, né, depois a gente conheceu você, a gente ficou 1 ano com vocês como parceiros, entendendo no dia a dia como é que as coisas funcionavam, não foi uma coisa assim, não, vamos se juntar, vamos virar todo mundo sócio, não, cara, tem toda uma história que foi construída ali, a gente foi se conhecendo como pessoas, entendendo valores, não, aqui a gente topa jogar esse jogo junto, senão não ia fazer sentido. E tem, assim, se eu pudesse acrescentar mais uma palavrinha aí dentro, que pra mim encaixa dentro do soft skills, é disciplina. Disciplina. Eu acho que, assim, essa palavra hoje em dia, sei lá, talvez para o pessoal mais novo, ela perdeu um pouco o encanto, sabe? Ela sofre um pouco de preconceito hoje, mas tira essas coisas da sua cabeça. Disciplina é fundamental. As coisas dão errado na sua vida quando você não começa a ter disciplina. Então, assim, cara, qualquer aspecto da tua vida que você não cuida com disciplina, ele degringola. Degringola, totalmente. Sim. Cara, então, assim, não brinca com a disciplina. Disciplina é fundamental. Fundamental. Não tenha dúvida. E seja numa transição de carreira, começar qualquer tipo de projeto, disciplina. Disciplina. E tenha prioridade, por último, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Tanto que, assim, para você ter uma ideia, eu costumo, no programa de formação, quando o pessoal vai para a última fase, que é a fase do hackathon, tem uma parte que eles têm uma conversa comigo. Eu falo assim, olha só, tá com uma namoradinha nova? Sai daqui. Eu falo isso mesmo. A tua avó tá doente? Sai daqui. Você tá com um problema na tua família? Sai daqui. E a palavra é sempre sai daqui, mas justamente, pessoal, entender, gente, aqui vai ser um processo que é onde está no momento de você priorizar a sua vida aqui. Se você quer sair com os teus amigos no final de semana, se você quiser, não tem nada errado. Vai viver a sua vida como você quer. Mas aqui você vai só dar certo se você priorizar isso aqui. Exato. E é batata, cara. As pessoas que dão certo, as pessoas que priorizam isso aqui entendem. Não, isso aqui... Não, eu não acho. Eu ouvi dizer que a câmera é ruim, não sei o que. Eu li um comentário ruim, não sei o que. Então tá bom, sai. Problemas são os outros, né? Fora. Então sai daqui. Se você já vem pra cá com esse mindset, realmente não vai dar certo pra você. Nem vamos perder. Não vai dar certo. Não vamos perder o tempo de ninguém. Então, prioriza, e prioridade e disciplina. Senão... Energia do vetor, né? No vetor certo, não só energia por energia, né? Esse lance da disciplina mexe muito comigo, porque eu lembrei de um trecho, e não é questões religiosas, mas muito conhecido pelo Brasil inteiro, independente de religião, Chico Xavier, né? E aí tem uma cena muito conhecida dele, que quando o mentor dele estava próximo dele, o André Luiz, e falou para ele, olha, Chico, tem uma missão muito grande para fazer, e precisam de 3 coisas. Ele, tá bom, o que é? A primeira vamos aí, disciplina. Falou, tá bom, disciplina. Qual que é a segunda? Disciplina. Mas e a terceira? Disciplina. Só para reforçar bem, né? Joel, cara, a gente sempre tem um ritual no final de alguma recomendação. É que aqui a gente falou de tantas coisas assim, mas se tu tiver, cara, algum livro, algum curso, pode fazer tua propaganda se quiser fazer. Alguma coisa assim, seja para quem tá evoluindo na carreira, ou seja só para, nesse tema aqui que a gente tocou hoje, cara, ressoou aqui uma leitura que eu fiz para deixar aqui alguma coisa para alguém poder depois sair daqui e poder fazer algo. Seja leitura, seja algum curso, qualquer coisa. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase. Tem uma coisa que, assim, que eu acho que é sempre legal refletir, né? Do Jean-Paul Sartre, né? Então, lembra que qualquer situação que você tenha na sua vida, qualquer coisa que acontecer, seja o curso errado que você comprou ou o curso certo que você comprou, essa frase vale. Tu és metade vítima e metade cúmplice, assim como todos os outros. Tá profundo. Muito profundo, muito bom. Essa pra acabar, né? Cara, estamos chegando ao final de mais um DojoCast. Cara, eu quero te agradecer imensamente por tu estar aqui hoje, veio aqui hoje para passar o dia com a gente falou sobre várias coisas aqui mais de negócio, né? E aí conseguimos encaixar essa tua visita aqui.
pra gente, cara, a gente já te tem como um amigo, então vai ser sempre muito bem-vindo aqui pra gravar outros, pra gente fazer aqui churrascos e fazer várias coisas. Precisamos também comemorar um pouquinho, né, as coisas quando acontecem aqui. Mas muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Vejo num dia de chuva pra cá, vai ter que pegar chuva ainda pra voltar. Sem problema. Mas sempre será um grande convidado nosso aqui, então te agradecer. Obrigado. O pessoal aqui, curtam, compartilhem. A ideia aqui, como a gente sempre fala, é estar compartilhando nosso conhecimento, trazer convidados. É o primeiro convidado, tá? Você ilustre. Opa! Convidado. Muito tava só eu e o Castanheira aqui catando assunto pra falar. Dupla, né? Já tava surrado. Então, sim, obrigado mesmo, cara, de coração, tá? Valeu. Opa! Valeu. E a todo mundo, quer deixar suas palavras finais aqui? Eu até nem pensei muito num. Eu tenho uma disciplina. Eu vou falar também as minhas aqui. Estudem os clássicos, vai. Estudem e leiam livros, pelo amor de Deus. Eu sou um cara chato, que eu fico todo mundo. Mythical Man Mount. Se quiser saber sobre área de tecnologia, lê o Mythical Man Mount. Aí você vai ver. Legal, sim. legal. Muito bom. Obrigado. Então nos vemos no próximo DojoCast. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.